E agora, começando o estudo de hoje, nós vamos na questão 463, quando Kardec, comunicando ou relatando um dito popular ao seu tempo, diz aos espíritos: é verdade aqueles que dizem que algumas vezes o primeiro movimento é sempre bom? Aquilo que as pessoas às vezes têm de impulsividade no primeiro momento, isso seria aquilo que realmente é adequado? É o que Kardec pergunta aos espíritos, naturalmente com base nesses conceitos que em sua época se costumava dizer ou se tentava explicar dessa maneira, não é? Algumas vezes costuma-se dizer que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é verdade? Vocês acham que é verdade ou não? O primeiro movimento é sempre bom. Quem acha que sim, levanta a mão, para a gente levar o microfone para a pessoa explicar por quê. Quem acha que não, levanta a mão para a gente também fazer a mesma coisa. Olha lá, vai lá no Bosco, na Sueli, Ricardo. Vai lá, Sueli. Eu acho que depende de nós, né? Daquilo que nós, da nossa essência, né? Do que nós somos, do que se é o bem ou o mal, né? Dá para se distinguir. Então não quer dizer que só porque foi a primeira ideia que apareceu é que ela é boa. Não. Depende de nós, daquele momento, de como nós estamos agindo. E aí, Bosco, o que você acha? Nem sempre os primeiros impulsos são certos. Todos os pensamentos carecem de análise, de modo a saber de onde vem. Se os primeiros impulsos são de amor, caridade, paz, certamente devemos acatá-los. Sim. O Bosco está dizendo, não é? Depende daquilo que nós estamos buscando. Se nós tivermos essas ideias de que os valores que devem prevalecer são os de bondade, de amor, etc., etc., nós deveremos acatá-los. Agora, essa é uma coisa interessante, porque é engraçado o que significa a nossa avaliação a respeito do que é bom. Do que é bom. Você passa em um local onde tem um semáforo e quando ele para, vem alguém pedir alguma coisa. Então, o que é bom? É dar? Ou o que é bom é não dar? Será que o fato de dar ou não dar significa que é bom ou ruim? Estas são questões que nós precisamos estar amadurecendo, porque muitas vezes as pessoas, elas simplificam o ato de generosidade com dar coisas. E se você fizer isso com seus filhos, tudo que eles te pedirem você generosamente conceder, você não vai educá-los. É bom para ele isso? É bom não punir a criança que cometeu alguma coisa errada para que ela aprenda? É bom não fazer a criança ser premiada quando ela merece um castigo? Ou qualquer atitude de educação que um pai realize em relação ao seu filho é ruim, porque vai cercear sua liberdade, vai cercear a sua iniciativa. Nós estamos vivendo em coletividade uma crise construída, engenheirada, não é casual. Esse negócio do politicamente correto, isso é um produto de um sistema que faz as pessoas perderem as noções do que devem e do que não devem fazer. Com as desculpas de que tudo que você vai corrigir não pode, porque vai tornar a pessoa frustrada, complexada ou qualquer uma destas coisas infantis. E a esse respeito nós estamos muito mal, muito mal. Ainda hoje, eu não sei se alguém esteve assistindo o depoimento do eventual Procurador-Geral da República,
Ricardo Janot. Mas, no período do almoço, eu pude dar uma olhada e estava assistindo quando ele fez um comentário nos seguintes termos. Falando de estatística, eu me recordo de um grande brasileiro chamado Roberto Campos, que costumava dizer: estatística é como biquíni. Ele revela tudo menos o que é essencial. Ele citou uma frase de um político antigo, bastante conhecido. Estatística é como biquíni. Revela tudo menos o que é essencial, que é o que o biquíni cobre. Aí, passados 5 minutos dessa fala, uma que, por força de ter recebido votos, se tornou senadora, levantou a mão, pediu uma questão de ordem para dizer: escuta, o senhor citou a questão dos biquínis, mas biquíni é coisa só para mulher, o senhor precisa também falar do traje para os homens, porque senão é uma discriminação. Numa sessão importantíssima de análise de coisas profundas, uma desqualificada, adepta desse sistema do politicamente correto, que não teve sequer inteligência para ouvir que o procurador estava citando uma frase de uma pessoa que já morreu, inclusive. Talvez ela vá lá no cemitério para ver se levanta o Roberto Campos da tumba e manda ele se retratar, falando que também quem usar sunga também só esconde o que deveria estar mostrando. Nem isso ela teve noção para fazer. Mas para vocês terem a ideia de como nós estamos mal com essas questões. Então, essa forma de tratar as crianças, você acha que é correta? Não, professores não podem mais corrigir as provas dos seus alunos com caneta vermelha. Senão deprime. Os professores estão enfrentando muitos problemas com a questão da educação. Por causa de pais também deseducados, pais ignorantes, pais sem maturidade, que são procriadores só, não são educadores. E acham que a função de educar é da escola. Na verdade, são preguiçosos. Querem fazer filhos porque é fruto de um prazer e, eventualmente, gera um sucessor para o seu nome, mas não querem ter o custo. O custo de estarem com seus filhos, de corrigir lição, de ver o que está acontecendo com ele, de saber com quem eles estão indo nas festas. Não querem isso aí. Ai, que problema. Então essas questões são muito complicadas. E o que é bom? O que é bom? Você vê uma pessoa bêbada. Todas as vezes ela vem te pedir dinheiro. E toda vez que você dá o dinheiro, diz: você não pode beber, não vai usar esse dinheiro para beber. Tá bom, prometo. Isso é bom? É que eu tenho pena dele. Tenho compaixão dele. Compra um pão para ele, dá para ele comer. Só que para você comprar o pão, ao invés de dar o dinheiro para ele torrar na pinga, você tem que sair da sua casa, ou você tem que ir lá na cozinha, tem que pegar alguma coisa, fazer um lanche e dar para ele comer. Senta aí que você vai comer, eu vou ver você comer. Mas a gente não quer ter o problema, a gente só quer se sentir: eu fui bonzinho, eu dei lá um dinheirinho para ele gastar. E ainda recomendei: olha, não vai beber pinga, hein? Não vai beber. Não, eu não bebo pinga, doutor, eu só bebo uísque. Eu vou atender o que o senhor pediu. O que é bom? Nós temos no livro Missionários da Luz, que aqui estávamos comentando, o caso de 10ª vez. No mundo espiritual, uma entidade está dizendo para os dois que trouxeram pela 10ª vez uma pessoa que estava aflita por problemas físicos gerados por ela mesma. E ele diz assim: hoje é a última vez que nós vamos atender esta pessoa. Não me tragam mais ele aqui. Porque por 10 vezes nós já atendemos. Por 10 vezes ele já foi orientado, já lhe foi retirado o mal-estar que ele mesmo produz. E todas as vezes que ele melhora, ele volta a fazer as mesmas coisas. Então nós aqui
adotamos esta regra. Este é um caso de 10ª vez. Por excesso de misericórdia, por excesso de amor ao nosso semelhante, nós não atendemos 1, não atendemos 3, não atendemos 5, não atendemos 7, nós atendemos 10 vezes. Mas depois da 10ª vez, o que nós estamos fazendo é infringindo a liberdade que ele tem de desejar o mal dele próprio. Então nós não fazemos mais. Então, é uma questão muito séria esse negócio de quando a gente achar que a coisa é boa, aí a gente deve fazer. Esse achar nesse impulso de uma compaixão imediata pode nos confundir, não é? A gente pode estar se deixando levar por vamos dizer, uma compaixão que é perniciosa para aquela pessoa. Ou então, a gente está simplificando com a compaixão, que é bom a gente sentir, simplificando a maneira de exercitá-la. Ah, você está com compaixão dessa pessoa? Ótimo. Põe ela no seu carro, leve-a para um hospital, leve-a para uma clínica, faça alguma coisa. Ah, mas eu tenho horário, eu tenho coisa para fazer, eu não posso fazer isso. Então é mais fácil dar 5 contos para a pessoa, para fazer de conta que porque a gente foi na igreja, que a gente vai falar com Deus, a gente fez a caridade. E essa pessoa vai pegar os seus 5 contos, vai comprar mais um pouco de droga e vai ter uma overdose com o seu dinheiro. É bom isso? É bom ter compaixão. Mas melhor do que isso é que a gente tenha discernimento para como colocar essa compaixão em atitudes que sejam adequadas para aquele caso. Ah, você tem compaixão da sua criança, do seu filhinho. Sim, e tudo que ele faz de errado você passa a mão na cabeça? Não, eu tenho compaixão, mas vai para o castigo. Fica lá no quarto escuro. Dá umas chineladas. Oh, deu uma chinelada, pronto. Vão pôr o Procurador-Geral da República contra a gente, processando, porque agora existe uma lei que não pode bater na criança. Você pode apanhar dela, mas você não pode pôr a mão na criança. Não, eu também sou contra a violência. Eu sou adepto da educação. Mas eu duvido que exista uma lei que seja capaz de educar melhor o filho do que um pai ou uma mãe responsáveis. Inclusive com medidas punitivas que cheguem às vezes a esquentar o traseiro da criança. E isto nós temos que decidir também. Não é só, eu estou com peninha do pobrezinho miserável aí. Nós dávamos comida aqui para famílias e fazemos as cestas básicas todos os meses, visitamos essas famílias. Nós atendemos essas criaturas com o melhor que nós temos. Em alguns casos, sabe o que elas faziam? Algumas faziam. Recebiam aqui a cesta básica, iam vender no caminho para pegar dinheiro e comprar os vícios que elas tinham o hábito de fazer. E as pessoas dos botecos sabiam que elas iam com a cesta básica, que elas ganharam, e compravam, negociavam o preço. É claro que todas as vezes que nós descobrimos isso, nós dispensamos a família. Uma outra não tinha nem o descaramento de ir um pouco mais longe. Na esquininha ali, ela virava ali, ela abria o saquinho dela, a sacola dela tinha fubá. Fubá eu não gosto, jogava no chão. Tinha um montinho de lixo lá, tirava o fubá, jogava o fubá, ou se era farinha de rosca, jogava farinha de rosca. Jogava no lixo. Ué, alguém que está vindo receber cesta básica, que está vendendo no boteco para poder comprar bebida, ou que está jogando fora o que ela não teve nenhum esforço para ter, elas não estão querendo ser ajudadas. Obviamente, elas precisam ser dispensadas. Foi o que nós fizemos. Então, existe um certo limite que nós precisamos aprender, sem que isso nos torne maus diante dos conceitos que nós temos de autoavaliação. E essa é a única real ressalva, não é, que eu faria nessa resposta que o Bosco deu, que foi pesquisar, foi estudar,
que é exatamente isto. Nós precisamos avaliar, neste impulso do bem, se este impulso realmente é bom. Vamos imaginar que o espírito obsessor, que aquele cara que está drogado, que veio pedir para você, está sim de entidade querendo mais droga. E aí vem uma entidade perto de você e fala assim, ai, coitadinho, dá um dinheirinho para esse infeliz. A primeira intuição que você vai ter é de alguém que está querendo que você dê o dinheiro, porque o cara vai comprar droga e ele vai usar com o drogado. Tinha um homem que fazia uma outra coisa, eles usam táticas diferentes, não é? Ele arrumou um violão, que eu não sei quem é que deu para ele, deve estar no inferno. E ele ficava no semáforo tocando o violão. Ele achava que tocava. E ficava lá, mas ele não sabia nem que aquilo fazia. E a pessoa ficava lá, né? Ouvindo. Alguns pegavam o dinheirinho e davam para ele ir embora logo, porque o negócio era horrível. E um dia, no carro que estava na frente, o cara falou para ele, para de tocar, você não sabe tocar nada. Ele só faltou dar violãozada no carro e na cabeça do motorista. Saiu todo ofendido, xingando, não sei o quê, eu toco sim, eu toco isso, toco aquilo. Ou seja, essas pessoas estão ali querendo dar uma de coitadinhos, muitas vezes sem ser coitadinho. Tem um outro que se disfarça de mendigo e passa... Eu tenho em casa um negocinho de pôr moeda. Então, todas as moedinhas que eu vou pegando, né, eu falo que é o banco do pobre. Eu faço um investimento e eu ponho, é o banco do Dorival. Porque toda semana ele passa lá. Porque eu peguei uma gripe. Ele deixa ficar com a barba que nem o Dr. Bezerra de Menezes. Assim, grande. Aí ele passa um pouco de graxa, assim, para ele ficar mais sujo. Ele vai num bar que tem ali, num banheiro que tem num mallzinho, um banheiro público, faz toda a maquiagem. Depois ele sai por aí para fazer a rotina, a ronda dele. E ele vai sempre nas mesmas casas que dão para ele alguma coisa. E aí ele ficou muito manjado, aí ele contratou, ou era a companheira dele, ele ficou em casa e mandava a companheira. Com o mesmo esquema. Agora, isso é ajudar a pessoa? Né? Dar para ela. Às vezes você se livra do problema. Mas o problema vai ser o quê? Vai ser essa pessoa continuar sempre dependente de uma indústria de mentiras. Mas você não vai ficar mais pobre por isso? Claro que não. E a pessoa vai ser responsável por isso? Claro que sim. Mas todas as vezes que nós, por omissão, deixamos de fazer algo que deveremos fazer, nós também somos corresponsáveis por isso. Então, nós precisamos, quando sentimos algo de bom, é claro, eu não estou falando aqui que você está vendo uma pessoa estrebuchando de frio, tremendo, que você ficou condoído desta dor, você está bem agasalhado, você sentiu vontade de tirar seu agasalho e dar para a pessoa vestir ali na hora, você não vai, não, mas esse tremor pode ser de mentira, ele pode estar tremendo só porque ele quer criar um teatro. Não, faça isso, é claro. Isso não está envolvendo um vício, não está envolvendo uma mentira que a pessoa está querendo tirar de você alguma coisa, para depois ela ficar no bem bom. Ela está sofrendo. Agora, existem coisas que não são assim. Isso dá trabalho, gente. Ter sabedoria custa. Custa erro. Custa erro. Sim, você vai errar. E você vai errar tanto quando for generoso, quando não for. Generoso nesse sentido, de dar coisa. Mas você tem que mudar o seu conceito dizendo, eu estou sendo generoso com esta pessoa, não dando. Porque isso poderia fazer muito mais mal para ela do que ela imagina. Ela não tem ideia do que isso pode produzir de malefício. Então é importante que, neste contexto, a gente pense a respeito disto. Apesar de eu ter entendido tudo que o Bosco falou, tudo que ele pesquisou e falou corretamente a respeito de que essa primeira ideia é boa, se a gente deve pensar a respeito, que a gente deve procurar viver isso. Você tem uma briga, você tem uma desavença na sua família.
E aí vem uma reunião no Natal. Aí você vai lá e você sente assim, vai pedir desculpa pro cara. Primeira ideia. Se o perdão, o pedido de perdão, você sabe que é uma recomendação de Jesus, o que está esperando para ir fazer? Não é? É isso que o Bosco quis dizer quando ele explicou o que explicou. Nós temos problemas, muitas vezes, de relacionamento, de convivência. Por que vamos adiar uma diminuição dessas distâncias? Por orgulho ferido? Por exigir que as pessoas cedam? Então, nisso é que nós devemos estar atentos. Não é só na questão de dar coisas, que é o que geralmente a gente simplifica a avaliação de que a gente é bonzinho quando dá e a gente é malzinho quando nega. Isso a gente aprende em casa, não é? A gente aprende até na família. Esse jogo, essa maquiagem no que de verdade é necessário para criar uma outra pessoa. Então, a pergunta 463, Kardec nos faz a indagação que agora nós vamos ouvir a resposta dos espíritos. Algumas vezes costuma-se dizer que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Resposta. Ele pode ser bom ou mau, segundo a natureza do espírito encarnado. Segundo a natureza da pessoa que está tendo essa ideia. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Este impulso de bondade será sempre preponderante naqueles espíritos encarnados que tenham sentimentos nobres, que tenham bons pensamentos, porque isto vai atrair para ele sempre bons espíritos. Então, seja um pensamento próprio, seja um pensamento sugerido por entidades, essas duas circunstâncias farão com que ele tenha um pensamento generoso a respeito. Essa generosidade não tem nada a ver com dar coisas, necessariamente. Mas se ele vai fazer um juízo de uma pessoa, ele vai vendo uma pessoa errar e vai dizer, nossa, ela deve estar com algum problema. Não está fazendo isso porque ela não presta. Não está fazendo isso porque ela é má. Como a gente costuma pensar das pessoas que erram. Ela tem algum motivo para fazer isso que eu não sei. Então, ao invés de criar todo aquele pré-julgamento de condenação, a pessoa que tem a bondade, que já é um bom espírito, vai entender que é sempre generoso um pensamento que realça alguma coisa que possa compreender o porquê daquela atitude, mais do que simplesmente a condenação dela. Hoje nós vimos na televisão, durante uma entrevista, um infeliz que matou a repórter e o cinegrafista nos Estados Unidos. Durante a entrevista. Depois ele morreu também, algumas horas depois. Então, quando você vê uma cena dantesca desta, transmitida ao vivo no canal, a moça estava sendo entrevistada ao vivo no canal. E aí a entrevistadora começa a ouvir tiro, sai gritando, e a câmera cai e também aquela confusão. E o que é mais interessante, o assassino filmou com o celular dele o crime. E postou na internet, antes de morrer. Alguma pessoa que veja isso vai falar, nossa, mas é um bandido, sem vergonha, onde se for uma coisa dessa, é um monstro, tem que matar, tem que pôr na cadeira elétrica, tem que fazer... Blá. Quem que você acha que pode estar? Se não é você o maldoso, quem que você acha que está te dando essa intuição? Francisco de Assis? Chegou em você naquela hora, baixou perto de você e falou assim, olha, esse cara precisa ir para a cadeira elétrica. Com aquele jeito amoroso, franciscano. Você acha que é Francisco de Assis que está ali? Obviamente que não é. Então, uma pessoa que tenha uma noção a respeito da vida e que sabe que nós não somos somente os loucos bem disfarçados,
Mas nós somos pessoas em crise, nós somos pessoas com frustrações, somos pessoas com doenças mentais que os outros muitas vezes não notam, a não ser nestes surtos. Saberá entender o que leva alguém a tomar uma atitude dessa, sem prejulgá-lo, sem condená-lo, porque quem criou essa criatura foi Deus, não foi o Satanás. Então, se este ser é fruto do amor divino, algo de bom ele deve ter, que ele mesmo não sabe, ou que ele mesmo não exercitou, ou que ele mesmo não conseguiu realçar. Então, uma pessoa que tenha o hábito, a disciplina de ter bons pensamentos, de ter bons juízos a respeito das coisas que acontecem, saberá sempre atrair espíritos generosos que vão ajudá-la a errar menos. A errar menos. Com isto, nós estaremos entendendo o que os espíritos disseram aqui. O pensamento inicial pode ser bom ou pode ser mau, dependendo da natureza do espírito encarnado. Quem é aquele ser? Então, quando você conversa com alguém, e quando você conversa e fala o que você pensa, essa é a melhor forma de você mostrar quem você é. Ou de você conhecer quem é a pessoa. Toda vez que uma pessoa abre a boca, você conhece melhor essa pessoa do que se ela estivesse despida. Basta que você saiba ouvi-la. Você não precisa de raio-x, não precisa de psicólogo, não precisa de detector de mentira. Basta que você observe quais são os valores que a pessoa está pronunciando. Por isso, é muito significativo o modo de agir daquelas pessoas que não dão opinião, que nunca falam o que pensam, que estão sempre assim, não sou nem contra nem a favor. O que você é contra ou se é a favor? Para depois ela ser a favor ou contra, segundo a sua opinião. Essas pessoas que nunca, numa conversa, dão uma opinião a respeito, elas sabem disto. Elas não querem correr riscos. Elas são piores do que aquele que fala um palavrão. Porque são como escorpiões debaixo das pedras. Você ingenuamente conta com elas, mas na hora que você tira a pedra, quem vai ser picado é você. Por isso é muito importante que nós aprendamos a ler o que não está escrito, a ouvir o que não foi falado, a ver o que está oculto, justamente para que nós aprendamos a discernir o que cada pessoa é. Porque aquilo que a pessoa fala é o que ela realmente representa, desde que ela não esteja forçando uma situação para parecer o que ela não é por interesse. Se é um dos lugares onde há mais mentira, é na entrevista de emprego. Você vai fazer uma entrevista de emprego, tem lá 20 candidatos. Todos eles vieram do Olimpo. Foram criados por Zeus. Todos eles falam 30 línguas. Fizeram 3 faculdades. O currículo é alguma coisa que aceita qualquer coisa, né? Tudo que você quiser escrever lá. E aí o que fazem os entrevistadores? Então escreve para mim sobre tal tema assim, uma folha. Pronto. Aí começa a tragédia. Porque aí a pessoa tem que pôr no papel o que ela pensa. E além do que é o que ela pensa, tem que pôr com o conhecimento gramatical, a construção fraseante, a acentuação, a ortografia e a capacidade de caligrafia que ela tem. Aí uma pessoa que fala 30 idiomas,
escreve xícara com CH. Uma pessoa que tem 3 faculdades não é capaz de escrever na linha reta. É fácil detectar isso. Agora, para completar a tragédia, basta entrar no Facebook dela. Pronto. Aí é que você já manda os 30 embora e abre novo programa de contratação. Porque aí você vai ver no Facebook tudo que a pessoa é no que diz respeito à sua doença mental. Geralmente, com raras exceções, as pessoas que vivem no Facebook, elas estão precisando de eletrochoque, se ainda existisse. Porque elas têm um problema psicológico ou psiquiátrico. A não ser quando ela usa este recurso para o seu trabalho. Porque tem pessoas que fazem fuxico lá de tricô e põem lá, fazem artesanato e põem lá, fazem bolo e põem lá, e elas vendem, ótimo, isso é uma ferramenta de trabalho. Mas todas as vezes que você utiliza isto para outros fins, com raríssimas exceções, para fins de autopromoção pessoal, para fins de se sentir querido ou querida, você tem um problema psicológico, que precisa ser tratado. Então, o investigador de caráter, aquele que vai lá para ver quem é a pessoa, não quem é que ela está fazendo de conta que ela é. Primeiro manda escrever. Ver qual é o conteúdo de inteligência pela maneira como ela se expressa. Como ela foi criativa ou não criativa na elaboração do seu raciocínio. Qual é o seu domínio da língua nas articulações dos verbos, concordância verbal, concordância nominal, colocação de pronomes, colocação de vírgulas, acentuação, ortografia, só pelo papelzinho. Depois entra no Facebook e vai ver o perfil do maluco que está ali disfarçado de equilibrado. Aí você vai lá e entra lá no negócio e descobre que ele faz parte de, sei lá, ele tem um monte de grupo. Ah, ele faz parte do grupo dos amantes de metralhadora. Grupo dos que intercambiam informações sobre torturas, métodos de tortura. O que um cara desse está fazendo nesse grupo? Admiradores de Hitler. Se é que existe, eu nem sei se existe. Tá o cara lá, skinhead. Nos tempos, e botou a fotografia dele, deixou, é claro, depois ele cresceu o cabelo, ele não foi de cabeça raspada lá na entrevista. Aí você vê a pessoa. E você vai contratar uma pessoa que, no seu mundo pessoal, é isto. Ou se relaciona, não, é que ele é curioso. Curioso. Então por que não entrou no amantes de paneteria? Vai aprender a fazer pão. Oh, legal, curioso. Curioso quer saber pescar, quer saber fazer pão, quer saber fazer doce, quer saber fazer tricô. Mas ele quer saber munição, armamento, quer saber técnicas de tortura. Então, essa pessoa é compatível com aquilo que você espera? Tem um perfil psicológico que é daqueles que você quer ter paz no seu local de trabalho? Obviamente que não tem. E os espíritos sabem disto. É muito fácil. A gente consegue enganar mais ou menos bem, mas quem tem um pouco de experiência e quem está do outro lado da vida, é a coisa mais fácil perceber quem nós somos. Então, a primeira iniciativa é boa em quem é bom. Agora, se a primeira iniciativa vem de alguém que não é bom, e ela pode ser tanto positiva como negativa, porque a gente está naquela fase dos espíritos neutros, né? Que pode ser bom ou ruim, dependendo de onde o vento toca. Lá da pergunta 107 do Livro dos Espíritos. Bom,
Vamos para a pergunta seguinte, 464. Como é que nós distinguimos se um pensamento sugerido vem de um bom espírito ou vem de um mau espírito? Se você olhar bem para você mesmo, para aquilo que você está sentindo, você perceberá se é adequado ou não fazer aquilo. Seja sua a ideia, seja da entidade. Você foi comprar um sapato no shopping. Foi maltratado pelo vendedor. Você tem um impulso de pegar o vendedor pelos colarinhos, puxar ele do lado do balcão e dar um sopapo nele. Isso aí é de que espírito? Hein? É um passe do irmão Jucá, é isso? Vou dar um passe nesse vendedor. Isso é de um bom espírito ou é de um espírito violento? Hã? Vocês estão em dúvida? De um espírito violento, que pode ser o próprio encarnado, pode ser o espírito invisível, ou pode ser os dois. Porque sempre um acompanha o outro, né? Você está a ponto de explodir na mesma situação, na mesma. O cara acabou de desfazer, tirar sarro de você, chamou você de tapado. E você está começando a soltar aquelas fumaças pela orelha. O amigo espiritual sabe como você é. De repente você começa a escutar assim, coitadinho, ele pode estar com gente doente, o filho dele está internado no hospital, ele está preocupado. Dentro da sua cabeça. Esse é um bom espírito ou é um mau espírito? É um bom espírito. Certamente não é você. Porque você já está fumegando, não é? Você já está fumegando. Agora, se antes de fumegar, você vê a pessoa desajustada, você começa a observar a conduta dela e você pensa, coitado, ele não está nem tendo noção do que ele está fazendo com um cliente. Você não deixou o sangue subir. Você colocou um pensamento a respeito do que pode estar acontecendo para relevar a situação. Isso pode ser seu. Porque se você fosse violento, certamente não seria. Mas se você, porque aprendeu, porque já bateu a cabeça na parede várias vezes, porque sofreu decepções com erros cometidos, você então agora, antes de tomar uma atitude, você medita de uma forma positiva, isto pode ser fruto da sua evolução pessoal. Como também será ajudado por aquele amigo invisível que está ali perto de você. Isso mesmo, meu filho. Deixe ele que está nervoso. Volte outra hora. Vá fazer outra coisa. O espírito amigo estará nos ajudando com as nossas inclinações boas, para que nós, ao invés de termos uma atitude destas, mostrando quem a gente possa realmente mostrar quem a gente é com uma outra conduta. Por isso que eles respondem exatamente o que está aqui, olha. Como distinguir se um pensamento que nos é sugerido vem de um bom espírito ou de um mau espírito? Resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a você a distinção. Somos nós que vamos distinguir. Se você tem uma inclinação generosa, isto pode ser movido por você já estar aberto para essa generosidade, ou você estar sendo ajudado por um amigo espiritual que está assim. Nesta segunda hipótese, em que o espírito amigo está nos intuindo, você poderá discernir que é dele, ao perceber que o seu primeiro movimento foi de dar um soco na cara da pessoa. Então veja só como é facilmente detectável pelo interessado quem ele é. Quem ele é. Se ele já partir para a ignorância, nem interessa se é um espírito mau, encarnado ou desencarnado que está fazendo isso, porque são os dois iguais. Agora, se ele partir para uma atitude pacífica, sendo agredido,
Ainda assim ele pode perceber se isto foi por culpa dele, ou por causa dele, ou se foi por causa da entidade amiga. Definindo nele mesmo, se ele recebeu a paulada e a aceitou sem problema, ou se ele recebeu a paulada, ficou nervosinho, e então alguém jogou um pouquinho de água na fervura e ele acalmou. Que nem o Saraiva, lembra do Saraiva? Tá calminha agora, calminha Saraiva, calminha. Você vai perceber se você é Saraiva ou não é Saraiva, ao analisar a sua reação. Então, na primeira hipótese, você não ficou nervoso, você ouviu o distrato, você ouviu o pouco caso, você ouviu o ridículo, a gozação a seu respeito, e você tolerou isto sem ficar com raiva. Você já está assim. Já existe em você essa qualidade, essa virtude. Que, obviamente, os amigos espirituais te apoiarão. Mas, se você teve vontade de estrangular, não fez isso, porque aí ficou pensando, eu vou lá na quarta-feira, eu estudo o livro dos Espíritos, eu vou lá na palestra, eu escuto a palestra, eu recebo o passe. Isso tudo é o Espírito que está falando para você. Você vai lá, você escuta o Evangelho, você escuta o livro dos Espíritos, você vai fazer uma coisa dessa. Quer dizer, isso é bondade dele. Quando a gente usa essas imagens, essas experiências religiosas para conter o nosso impulso animalesco, isso é porque nós ainda não somos bons. Nós só estamos nos freando, porque de verdade ele chama você à consciência, fala, nossa, é verdade. Eu não posso fazer isto. Então você percebe que esta bondade é de uma inteligência externa à sua. Porque se fosse sua, você seria o primeiro a não se deixar levar pelo nervoso, pela irritação. Dá inclusive para você fazer essa distinção fina entre quem você é e quem está te amparando. É muito fácil. Não é difícil não, basta você ter controle. Segura 5 minutos, segura 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, o célebre conte até 10 para você se analisar. E enquanto você está fumegando, é porque é você que está pegando fogo. E o Espírito está tentando jogar água para apagar você. Mas se você não pegar fogo, é porque você não é incendiário. E o Espírito amigo está te dando apoio para isso. A Norilei levantou a mão, Ricardo, por favor. Sabe, André, eu bati no carro do meu vizinho, abri a porta e amassei o carro dele. E todos os dias meu filho vai almoçar comigo. Aí o porteiro falou, olha, fica tranquila, porque eu sei que não foi o filho da senhora. Porque ele não veio almoçar ontem, mas eu tinha batido. Eu falei, ai, graças a Deus, né? E vim aqui, cheguei aqui à palestra, sede perfeitos como Jesus é perfeito. Falei, ai. Aí eu saí da palestra, bati na porta dele e falei, olha, é o seguinte, não foi meu filho, mas fui eu, né? E aí paguei e tal, fiquei tranquila. Mas se eu não tivesse nessa palestra, eu ia deixar batido. Tá vendo? É assim. E esse é o esforço dos espíritos amigos. O esforço dos bons espíritos é exatamente fazer a gente, como ela está fazendo agora também, nos educando, sendo generosa em contar-nos uma fragilidade que ela enfrentou para que a gente aprenda que aquilo que a gente sente é normal, de qualquer pessoa que está em evolução. Então, esta é a estrada, é essa luta diária. Que quando a gente está atento, a gente passa por essa experiência e volta atrás. Mesmo que isso signifique o quê? Prejuízo material. Nós temos o exemplo do Chico, a mulher jogou veneno para matar o cachorro dele. Chico trabalhava o dia todo, cansado, até de noite, de madrugada, chegava do serviço, tinha um cachorro doente, o cachorro que estava lá, aflito, e então a pobre da vizinha, com pena do Chico, falou, esse coitado desse homem, tem que ainda cuidar desse cachorro, eu vou resolver o problema dele, eu vou ser a alma boa na vida do Chico. Pegou, botou o veneninho na carne, subiu lá no muro, jogou perto do cachorro, o cachorro comeu e morreu.
ela achou que ela fez uma boa atitude para livrar o Chico da responsabilidade. Só que, na verdade, o Chico amava o cachorro como um ser que estava ali dependendo dele. Ele tinha prazer do carinho de dar ao ser que estava sofrendo aqueles períodos de despedida, dar de si. E quando o Chico ficou sabendo que foi a vizinha que jogou veneno, o Chico ficou magoado com a vizinha. Ele ficou triste. E então, passou uma semana com essa ideia na cabeça. A vizinha já não era vizinha, era a assassina do cachorro dele. Aí, uma semana depois, Emmanuel apareceu para ele e disse: escuta, você não vai resolver esse problema? Que problema? Ué, a sua cabeça está uma verdadeira confusão. Nós não estamos tendo sossego, nós não estamos tendo clima para trabalhar com a sua mediunidade, porque você está com o coração amargurado. Não, eu sei, mas é que essa mulher matou meu cachorro. E você vai levar isso até quando? Não é você que sabe que a morte não existe? Inclusive para os animais? Você não sabe que ela pensou em fazer o bem para você? Que ela ficou com compaixão de você? Então eu quero que você, para se limpar mentalmente dessa mágoa, você tome uma iniciativa. Emmanuel disse para o Chico: você vai até a mulher e pergunta para a mulher o que ela mais gostaria de ganhar. Tá bom. Como o Chico havia lembrado, né, no começo do trabalho mediúnico, que Emmanuel disse a ele que as 3 regras eram disciplina, disciplina, disciplina. Ele então, disciplinado, ele aceitou, foi lá, bateu na porta da mulher: dona fulana. Aquela coisa, né, assassina do meu cachorro. Eu queria saber se a senhora tem algum sonho na vida, se a senhora tem alguma coisa que a senhora gostaria muito, que a senhora não tem, o que a senhora gostaria de receber? Ai, meu filho, disse a mulher. Ai, é uma coisa assim que eu não tenho, nunca vou ter essa chance, mas você sabe. Ah, mas só a senhora fala, não estou falando que a senhora está errada em querer, né? Mas o que a senhora gostaria? Ai, Chico, olha, eu vou falar para você. Você não a repara não, que você sabe que a gente é muito pobre, mas esses pobres com mania de grandeza, né? Mas olha, Chico, eu sempre sonhei em ter uma máquina de costura. Uma máquina de costura. Nós estamos falando em 1930, alguma coisa. Do século passado, portanto. Ah, nossa! Máquina de costura era mais ou menos que nem, laptop Apple, hoje, naquela época. Sabe, laptop, aquele que tem uma maçã assim? Ah, o Chico falou assim: nossa, né, só tem bom gosto. Isso é mesmo, é muito bem. Tá bom, dona fulana, fica com Deus, Deus abençoe, assassino do meu cachorro, Deus a ilumine. Tá, foi embora. Tá bom. Aí o Chico voltou, né? Mas de noite, Emmanuel apareceu para ele. E aí, meu filho? Sim, senhor. Falou com a mulher? Falei. E então? O senhor não acredita. Eu estou teatralizando um pouquinho, tá? O senhor nem imagina. O que, meu filho? O senhor sabe o que ela quer? Sabe o que ela ia, o sonho da mulher? Sim, o que é? Ele já sabia, claro, né? Mas ele tem que se fazer de desentendido para ter assunto, né? Não, o senhor imagina, ela quer uma máquina de costura. É uma máquina de costura. E aí Emmanuel ficou olhando para ele. E? Aí o Chico olhou para o Emmanuel. E será que ele está querendo que eu dê uma máquina de costura? O salário dele era uma mixaria, ele não ganhava trabalhava na venda, trabalhava de ajudante de caixeiro ali, vendendo coisa. Mas o senhor sabe quanto custa uma máquina de costura? Falou o Chico para Emmanuel, já sabendo o que o Emmanuel estava querendo.
Aí o Emmanuel disse para ele assim, você sabe que existe uma coisa chamada prestação? Não sabia, mas agora estou sabendo. Então, aí no dia seguinte foi o Chico na loja comprar uma máquina de costura e pagar a prestação. Aí então, pegou a máquina de costura e levou para a vizinha que tinha matado o seu cachorro. E quando a mulher viu o Chico com a máquina de costura, a mulher só faltou abaixar e beijar os pés do Chico. Ai, Chico, você, meu, nossa, eu não acredito que você está me trazendo uma máquina de costura, isso custa tão caro. E começou a abençoar o Chico, abençoar, pedir a Deus. Era uma miserável. Tão ou quanto, ou pior do que o Chico. Mas ela ficou tão agradecida, tão emocionada, que naquele momento o Chico esqueceu que ela tinha matado o seu cachorro. E ela começou a enviar todas essas vibrações generosas para aquele homem. E então ele voltou a se lembrar que ela era uma boa pessoa. E a partir daí, ele reconstruiu o seu próprio equilíbrio. E Emmanuel pôde voltar a psicografar através dele, porque para alguém que o tinha ofendido, entre aspas, ele fez o bem. Ele doou o máximo que pôde. Ele comprometeu-se, inclusive, no pouco salário que tinha, a pagar em prestação para dar um presente para uma coitada. Vamos dizer assim. Então esta é uma história que ilustra bem essa questão. Quando você teve coragem de bater na porta dele, você estava dando a ele uma satisfação de uma coisa que só você sabia. Então, compra meu joelho. Aí ele trouxe 3 orçamentos. Foi no mais caro, martelinho de ouro. Eu falei, estou ferrando. Falei, ai, meu Deus. Mas daí eu fiz uma oração, né? Aí eu consegui um preço que foi acessível, que deu para pagar. Então, e isso fez com que você se sentisse feliz. Porque você não fugiu da responsabilidade. Você não escamoteou, você não foi rezar como se fosse uma pessoa sabendo que não era. E você, quando foi, sentiu aquilo que realmente significa o Evangelho para nós. E isto vai conosco para onde a gente for. Essas são as vergonhas que todos nós estaremos expostos depois que desencarnarmos. Se não corrigirmos aqui. Por isso que Jesus diz no Evangelho, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque depois pode ser muito tarde. Reconciliar-se depois da morte de um dos dois é muito mais complicado. Pessoas passam 20 anos de bico virado uma com a outra. Quando poderiam chegar e falar, olha, eu errei, me desculpe. Mesmo que ela não desculpe. Me perdoe, eu fiz o que eu não devia. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu te devolverei o prejuízo que eu te causei, mesmo que você não volte a ser mais meu amigo, minha amiga, mesmo que você não goste mais de mim. Não importa. Isso você faz tão depressa. Você não precisa mais de 10 minutos para corrigir um erro de julgamento, um erro de conceito, um erro de calúnia, um erro de mentira que eventualmente tenha nascido de você. Você pode, de verdade, demonstrar arrependimento. Mas como a gente não faz isso, passa-se o tempo, as pessoas caminham cada um para o seu rumo.
E aí um dia a pessoa vai morrer. Quando ela está no leito de morte, ela vai ver toda a sua vida e vai lembrar, puxa, fulano, eu fiz essa coisa errada contra ele. Agora eu vou ter que ir para o outro lado sabendo que eu fiz. Que eu sou assim. E aí do lado de lá, você não vai encontrar a pessoa e você vai saber que você é desse jeito. Isso é suficiente. O problema não é que ninguém tenha visto. O problema é que a gente sabe. E aí a sua consciência vai estar com você para onde você for. Daí ser tão importante que nós entendamos esse discernir. E melhor ainda, quando esse discernimento faz a gente ter uma outra atitude. Parar de fazer de conta que a gente é poderoso, que a gente sempre é o certo, que a gente sempre tem razão, que a nossa palavra é a última, é a única que deve prevalecer, que a gente não deve nada para ninguém. Essas coisas ridículas que a gente usa para achar que nossa vida tem mais valor do que a vida dos outros. Se nós descemos do pedestal antes do tempo, antes de sermos derrubados dele, nós só teremos vantagens. Porque André Luiz conta o que aconteceu quando ele encontrou um devedor que ele ajudou o pai dele a expulsar de casa. Silveira, do lado de lá, era um dos mais importantes caravaneiros de nosso lar que iam à busca daqueles miseráveis perdidos nas trevas. E quando André Luiz vai receber as pessoas que chegam nas caravanas, lá está o Silveira. Quem era o Silveira? Era um devedor na terra do seu pai. Quando estava encarnado, tinha um dinheiro emprestado, o pai dele era banqueiro, era homem de muitos recursos, que emprestava dinheiro a juros, e quando doente, a esposa veio pedir em nome do marido, que não podia estar ali pagando no dia, a mãe de André Luiz tentando uma conciliação, e o pai disse que não podia arredar pé dos seus costumes comerciais. E André Luiz apoiou o pai dele como quem está defendendo o próprio patrimônio, né? Porque o que é o do meu pai vai ficar para mim, eu também não quero que meu pai me deixe pobre, melhor que tire do cara do que de mim. Porque na hora de pedir, todo mundo é muito bom, na hora de pagar, todo mundo fica doente. Só que agora, André Luiz não tinha mais o corpo, o pai de André Luiz já estava mergulhado no lodo umbralino, e o André Luiz agora estava em nosso lar, trabalhando, quando encontra Silveira, que vai descendo das caravanas com as pessoas que ele foi buscar. E nessa hora, a consciência do André Luiz é que diz para ele, esse é o homem que você ajudou seu pai a pôr na rua, que você não teve uma palavra para tentar apoiá-lo na dificuldade material que ele passou. Você se lembra quando eles tiveram que vender o piano da família para pagar as últimas dívidas que ainda podiam ser pagas? E quando a família teve que se mudar para o interior do Rio de Janeiro, para morar com alguém, porque eles não tinham como morar na cidade. Tudo isso está na consciência do André Luiz. E então, quando ele vê Silveira e de repente, Silveira! Aí vem na consciência, olha o que você fez com ele, você fez tudo isso. Blá, blá, ele fica morrendo de vergonha, então fica com aquele sorriso amarelo. Oi, Silveira, tudo bem? Sou eu. E sai correndo, vai falar com a enfermeira Narcisa. Conta para Narciso o que aconteceu e ela diz, e você aproveitou a oportunidade? Aproveitar o quê, Narcisa? Você pediu desculpas? Eu também já passei por isso, André. Eu também já passei por isso. Silveira é um dos mais denodados trabalhadores e é muito ocupado. Vai ser muito difícil você encontrar-se com ele de novo. Volte lá, André. Aproveite a chance. Quer dizer, enfrente-se. Ele podia muito bem ficar atrás da Narcisa, procurar um negócio para fazer em outro departamento, para não ter que encontrar o Silveira. Mas aí ele vai até a Silveira e tem um diálogo muito bonito, um dos capítulos lindos, capítulo número 35. Encontro singular do livro Nosso Lar.
E então ele pede perdão em nome dele e em nome do Pai por aquilo que eles haviam feito. Mas imagina quanto tempo isso já tinha passado. Imagina se ele tivesse tentado proteger o homem. O que ele não se sentiria agora? Que amizade aquele homem não poderia dedicar a ele? Por ter tentado protegê-lo, ter tentado ser generoso. Então é importantíssimo que nós não achemos que isso tudo é uma questão teórica. Que o que Jesus veio falar foi uma coisa muito bonita para as grandes catedrais ressoarem nas vozes dos seus sacerdotes. Que o que Jesus veio dizer é uma coisa interessante para ser falada em seminários espíritas, em congressos de doutrina. Não. Isso só tem função, só tem valor se acontecer isso que a Norilei nos conta. Se a gente tiver essa coragem. Senão Jesus não serve para nada. Só serve para a gente se disfarçar. É como uma fantasia. Esse amor a que se refere precisa ser materializado em atitudes. Então, nós agradecemos muito a generosidade da Norilei, que nos exemplifica como fazer e como todos nós passamos por situações assim. Todo dia. E só quando a gente toma uma atitude verdadeira, sincera, espontânea, é que a gente sente o poder que ela tem dentro de nós. Porque cada vez que ela subisse o elevador com aquele homem, ela ia falar, fui eu que bati no carro dele, ele não sabe. Mas eu sei. E agora, cada vez que ela sobe, ela diz, ai, que bom que seu carro está, eu estou tomando conta dele, viu? Nunca mais, nem parei por perto do seu carro. Nós, então, encontramos a questão 464, nos ensinando isso. A questão seguinte, 465, é muito interessante que nós meditemos, que nós pensemos sobre ela. Qual é o objetivo dos espíritos imperfeitos que nos compelem, que nos impulsionam ao mal? Por que eles fazem isso? Por que vocês acham que os espíritos imperfeitos impulsionam os encarnados ao mal? Hein, Alexandre? Vamos lá, vamos ver o Alexandre. Por que você acha que eles fazem isso, Alexandre? Porque eu acho que eles não têm o que perder, né? Então a ideia, o pensamento deles é muito curto e eles querem também te levar pro buraco, entre aspas, né? Mesmo você te aproveitando do momento que você esteja assim aflito, vamos supor, e fala aquilo lá para você errar também, como ele já vem persistindo no erro, né? Norlinda, o que você acha? Eu acho que eles, sobre o que ele falou, né? Não, sobre o que foi perguntado aqui. Isso, por que continuando. Tá. E eu acho que eles também não ficam felizes em ver a gente melhorando em qualquer pouquinho, sabe, o mínimo. Eu acho que eles não se sentem felizes. Então, eles acabam, se a gente estiver na sintonia também, a gente acaba entrando também. Porque a felicidade, eu acho... Não é felicidade entre aspas, porque a gente, né, não tem felicidade, mas eu acho que eles não querem ver a gente assim, se melhorando em qualquer aspecto. Eu sinto isso. É uma coisa muito semelhante ao que os próprios desencarnados sentem. Tem um vídeo no YouTube muito interessante. Alguém tinha um carro que valia 1 milhão, mais ou menos, de dólares, que estava estacionado. E esse carro tem uma câmera. Então aparece uma pessoa com um carrinho de bebê que, pegando uma chave ou algum objeto pontudo, disfarçadamente passa do lado do carro e risca o carro todinho. Risca graciosamente. E você escuta. Toc, 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 toc.
Ele não sabe que está sendo filmado, porque ele não sabe que naquele carro, com um preço desse, tem até filmadora com áudio e tudo. Mas o que fez uma pessoa estragar um patrimônio da outra? Se não alguma coisa que chamamos de inveja. Ele não ficou mais rico. Ele não cresceu socialmente. Ele só causa um prejuízo em alguém que ele tem raiva de que por algum motivo foi capaz de comprar um carro que talvez ele não pôde comprar. Só que ele não consegue comprar o carro só porque ele riscou. Mas ele tem prazer de riscar um carro de alguém que ele acha que é mais rico e que está esnobando. Na verdade, ele é tão miserável, tão pequeno, muito mais miserável do que o pouco dinheiro que ele tem. Porque quando uma pessoa que é medíocre, socialmente falando, tem uma atitude desta, ela não é só medíocre socialmente falando. Ela é medíocre em todos os sentidos. E isso é muito comum. Muito comum. Algumas pessoas são capazes de dissimular isso. Isso é muito comum em família. Disputas de aparência dentro do grupo familiar, com roupas, com bens, com casas, com posturas de exibição. E aqueles que não têm recursos? E aqueles que estão em situação inferior? Qual é a resposta se eles não têm equilíbrio? É a raiva, é a inveja, é o desejo de que a pessoa se dane. É como uma reação do espírito mesquinho. Uma vez nós fizemos na escola, a professora deu um trabalho para diversos grupos, e o grupo que eu estava fazendo parte tinha que exibir determinadas coisas ligadas a literaturas. E nós conseguimos, numa escola, uma redação de um aluno dessa escola que tinha sido premiada em um concurso no estado de São Paulo. Então o aluno que tinha lá a redação nos emprestou o papel ao maço para que nós levássemos como parte do nosso trabalho para o nosso grupo, em relação aos demais grupos. Cada grupo tinha uma criação, eles tinham que inventar alguma coisa e a professora dava nota. Então nós fizemos toda uma situação e apresentamos a redação, que era de uma outra escola, que havia sido premiada em primeiro lugar, e a professora leu a redação, viu o prêmio, ficou encantada, não sei o quê, e assim, no fim, nosso grupo foi o que teve maior nota, de todos os grupos. E, obviamente, a professora depois passou a redação para todos os alunos poderem ver a redação premiada. E aí, depois, quando foi terminando a aula, onde está a redação? Onde está a redação? Cadê a redação? Cadê a redação? Terminou a aula, era a última aula. Aí nós fomos atrás da redação que a gente tinha que devolver. Aí nós fomos descobrir a redação picada debaixo de uma das carteiras. Alguém de algum grupo que ficou em pior situação do que o nosso, ficou com raiva, ficou com inveja e disse: agora eu vou estragar a redação desses caras, eu não vou ter como devolver a redação. Picou a redação. Como se a pobre redação tivesse alguma culpa, como se o carro de 1 milhão tivesse alguma culpa, como se o dono, só que ele quer fazer o quê? Agora quero ver o cara esnobar o carrão dele com esse riscão aqui, quero ver. É isso que ele pensa. Agora, quem são os espíritos imperfeitos? Quem são eles? Quem são? Quem são? São as pessoas sem a carne. Os espíritos imperfeitos somos nós sem corpo. Depois que a gente passa pela cirurgia plástica, que se chama velório,
aquilo que surge depois é o que nós somos. Então o mundo invisível está cheio exatamente dessas mesmas coisas. De pessoas invejosas, pessoas mesquinhas, pessoas medíocres, pessoas que têm raiva. São espíritos que têm as mesmas inclinações. Então, quando vem alguém feliz, quando vem alguém com alguma virtude, quando vem alguém com alguma coisa boa, nossa, vamos tirar ele desse bem-estar. Vamos fazer alguma coisa para atrapalhá-lo. É assim. Porque são as mesmas pessoas que pensam dos mesmos modos. Agora, só que estão do outro lado, são invisíveis. Então os espíritos respondem. Qual o objetivo dos espíritos imperfeitos em nos compelir ao mal, em nos fazer cair, em nos fazer errar? Resposta: para vos fazer sofrer como eles. Mas isto diminui os seus sofrimentos? Pergunta Kardec. Olha como Kardec é lúcido. Arriscar o carro, coloca aquela pessoa numa posição melhor só porque agora o outro tem um carro riscado de 1.600.000? E ele ainda não tem carro, agora ele tem? Não melhora em nada. Isso diminui o sofrimento deles? Não diminui. Mas eles fazem isso por inveja de verem seres mais felizes do que eles. Inveja. Inveja de ter uma redação que tirou uma nota melhor, um grupo que fez com mais esmero a apresentação, alguém que fez uma pintura nova na casa da vizinhança e depois no dia seguinte aparece todinha pichada. Por que isto? Porque não pode ser bonita. E aquelas vizinhas que falam, nossa, mas que casa bonita que você fez agora, tá linda a sua casa. São aquelas que estão dizendo, tomara que piche essa noite a casa dela. Ou quando vem tudo pichado, assim, nossa, que judiação que picharam a sua casa. Que pena. É a inveja, a mediocridade. Não gosta de ninguém que possa fazer sombra. Eles não promovem outros a crescerem. Eles querem que ninguém seja maior do que eles, então eles tratam de derrubar aqueles que podem estar fazendo sombra. E por fim, Kardec pergunta: que natureza de sofrimento esses espíritos querem fazer a pessoa sofrer, experimentar, sentir? Qual a natureza desse sofrimento? E é aquilo que os espíritos respondem, é aquilo que é próprio dos espíritos dessa ordem. Os sofrimentos que eles querem fazer experimentar são aqueles que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Querem que a pessoa sinta raiva, sinta frustração, sinta repulsa, sinta revolta. É isso que eles querem. Não existe nada pior para alguém que faz uma atitude dessa do que ver que a vítima não deu a mínima. Não ligou. Porque o que eles querem é que essa pessoa volte ao ser primitivo. E quando alguém é provocado dessa forma e não reage assim, isso ainda dói mais no agressor, porque ainda ele é melhor do que o agressor, inclusive nisso. Nada é pior para alguém mesquinho do que perceber a nobreza da vítima. Isso ainda diminui mais. E é por isso que aqueles seres que iam para o cadafalso, aqueles seres que iam para a execução sem abominar o executor, eles ainda eram trucidados com mais crueldade pela raiva daqueles que iam cumprir a pena e que não eram nem temidos, nem recebiam qualquer agressão em retorno. Isso é tão agressivo para esse tipo de gente que eles se preocupam, inclusive, em ser mais perversos na execução, como numa reação de orgulho ferido.
Por isso que os espíritos costumam dizer que o perdão é a vingança da vítima. A vítima, que pode estar sendo vítima de uma injustiça. Na verdade, quando ela perdoa o agressor, ela está se vingando dele. Não porque ela quer se vingar, mas porque os efeitos do perdão acabam caindo sobre o agente como ácido, como vergonha, como uma autopunição, ele se inflige a si próprio essa consciência de estar matando um inocente, matando um indefeso, que apesar disso não o ofendeu nem o agrediu. Com isto, nós chegamos na questão hoje 466, que será na próxima semana, a questão que nós vamos dar continuidade nisto que está nos aproximando de coisas que são muito interessantes do ponto de vista do entendimento daquilo que nós podemos fazer para escolher outro tipo de companhia. Que tipo de companhia nós vamos querer para nós, para a nossa intuição, para nosso acompanhamento, para nosso estar conosco diariamente. Nós poderemos escolher isto. Como deixar um tipo e escolher outro. Tudo isto nós vamos aprender nas questões que vêm logo a seguir. Aqui temos algumas perguntas que vamos procurar responder, perguntas todas desta semana, né, Ana Paula? O Ricardo, de Vila Nova de Gaia, diz assim: o que posso fazer em relação aos chemtreios? Como limpar o ar e os corpos disto? Bem, Ricardo, nós já falamos sobre este tema, temos diversos programas tratando disto. Isto é algo que as pessoas precisam acordar. Inclusive, nós estamos mostrando algumas coisas nos últimos alimentos para a alma que estamos exibindo agora, nessas semanas. Estamos tratando de falar sobre certas coisas que as pessoas precisam acordar de um jeito ou de outro. Agora, isso se trata de uma engenharia climática, engenharia que domina as ações com as quais governos estão alterando a natureza e impondo como uma arma o controle climático para obter certas coisas. Isto faz parte de uma política escusa. E são pessoas que estão com um planejamento e impondo isto aos seus semelhantes. Como nós devemos fazer? Devemos nos esclarecer. Devemos apoiar aquelas pessoas que estão tentando fazer diferentes. Devemos combater os transgênicos. Devemos não eleger pessoas que defendam transgênicos. Devemos lutar para que todas as pessoas que estão à nossa volta saibam disto, pelos meios que nós dispomos. Devemos boicotar a aquisição de refrigerantes. Devemos lutar contra as ações de agrotóxicos. Veja só essa semana aqui no Brasil. Eu tenho certeza que não é só aqui. Resultado do primeiro trimestre em um dos piores anos da economia brasileira. Os bancos brasileiros tiveram 43% de lucro. A mais do que no ano passado. Você acha que essas pessoas estão afim de uma sociedade justa? E não, eu não sou contra os banqueiros, não sou contra bancos, não sou contra dinheiro, não sou contra isso. Mas isso é desumano. E eles fecharam quase 10 mil vagas de emprego nas agências bancárias. Aqui. Você pode pensar que uma empresa manda a gente embora quando ela está caindo das pernas. Mas eles tiveram 43% de lucro a mais do que já tinham e estão mandando gente embora. Isso não é normal. Isso é uma política. E esta crise que nós estamos vivendo, ela é fruto deste tipo de engenharia. Agora, o que nós podemos fazer, nós estamos tentando, que é fazer as pessoas pensarem. Nós temos uns vídeos que estamos legendando para colocá-los em português, com a finalidade de falar sobre isso, os chemtrails. Você olha para o céu, vê aquele rastro, ai que bonitinho, o avião está
deixando esse rastro aqui, que lindo. Venenos no ar, transformando a atmosfera. Depois eles vêm com essa balela de aquecimento global, que eles estão produzindo. O projeto HAARP, que sempre negaram e que depois, por fim, acabaram confirmando, esquenta a atmosfera para mudar a direção da corrente de jato e fazer acontecer furacões, tufões, em lugares onde não havia. Nós estamos vendo isso. O que mais? O que mais que precisa para a gente abrir os olhos? Agora, você vai no supermercado, nós vamos no supermercado, e por que a gente compra o que é transgênico, o que é feito com agrotóxico, e por que a gente não compra o que o pobrezinho do agricultor, esse agricultor familiar está produzindo, só porque custa mais caro? É claro que vai custar mais caro. Sabe por que vai custar mais caro? Porque estes grandes produtores que compram sementes, compram adubos químicos, compram sementes transgênicas, eles vão ser financiados por órgãos públicos. Bancos financiam, dão dinheiro emprestado. E para o dinheiro ser liberado, a pessoa tem que assinar o contrato onde ela é obrigada a comprar a semente transgênica com a quantidade de agrotóxico necessário para isso. Se ela não comprar disto, se ela não usar assim, ela não recebe financiamento. Ela não recebe o dinheiro do agente financeiro, que só libera o financiamento se ela compra a semente transgênica da Monsanto ou de qualquer uma dessas alteradoras da genética e compra os Roundup da vida para aplicar na plantação. Só assim ela tem o financiamento. Agora, o pobrezinho do agricultor que está lá tentando sobreviver, ele não tem financiamento. Ele tem que custear com o seu dinheiro. Se ele vai pedir um empréstimo, ele não tem um empréstimo, porque ele não quer usar o agrotóxico. O que ele produz tem que custar mais caro. Aí ele chega no mercado com o produtinho dele, que é feio, perto dos outros, que é de plástico. E aí a pessoa vê, não, mas essa abobrinha está muito cara, e olha como ela é pequenininha, eu vou comprar outra, que é bonitona e é barata. E é venenosa. Então, se nós não mudarmos esta ideia do quanto mais a gente economizar, a gente vai ter mais vantagem, nós não vamos melhorar o mundo. Nós estamos neste jogo, nós estamos nesse baile, estamos dançando a música que eles tocam, ao invés de a gente parar e falar assim, nós não vamos mais dançar enquanto não mudar a música. Nós não vamos mais comprar, nós não vamos mais usar aquilo que estão querendo que a gente use, enquanto não mudarem isto. Nós não vamos eleger pessoas que defendam estas coisas, nós não vamos. Enquanto não fizermos isso, nós estamos no baile, estamos no jogo. E vamos sofrer cânceres e todos os problemas decorrentes disso. Você vai perder seu emprego e o banco vai ficar rico. O que se deu para banco na crise de 2008, o dinheiro que foi dado, que os governos injetaram nos bancos, tirando de investimentos do povo, tirando de fundos de pensão, tirando do sistema financeiro, com a desculpa de que os bancos estavam correndo risco de quebrar, e jogaram o dinheiro lá nos bancos, 10% do que eles fizeram, dava para acabar com a fome na terra. Se pegassem 10% desse dinheiro e investissem em implantação, investissem em distribuição eficiente, e investissem em ações neste sentido de levar a comida, a fome na terra deixava de existir. Não é o transgênico que vai fazer muita produção para acabar com a fome. Não, não vai. Vocês nunca pensaram que toda a abundância diminui o preço? Toda a abundância faz o preço cair? Desde quando o agricultor que quer ficar rico está contando que ninguém tenha fome? Nunca foi assim. Todos eles querem que a pessoa tenha fome, porque assim eles põem o preço onde eles querem. Quantas vezes não vimos reportagens na televisão em que agricultores nem colhiam cebola, batata, ficava apodrecendo no chão, por quê? Porque o preço era tão baixo que não compensava o que se ia gastar para colher.
na hora de vender. Então, é preciso produzir escassez para ter riqueza. Este é o raciocínio. E por que nós entramos nisso? Por que nós gastamos dinheiro com tudo que não presta só porque é doce? Só porque é gostoso? Vá na sua prateleira, vocês que estão aqui, vocês que estão do Brasil, que nos assistem, vá na sua prateleira, procure na sua despensa e veja quantos produtos você vai encontrar que tem uma letra T negra dentro de um triângulo amarelo. Veja lá, todas estas coisas que estão assim, identificadas com um triângulo amarelo, com a letra T de tonto dentro, são alimentos produzidos com 1% pelo menos de componentes transgênicos, aqui em nosso país. E você está comendo. Então, você comprou isso, você está financiando esse sistema. Chegue no supermercado e diz, olha, eu quero um produto que não seja transgênico, senão eu não compro. Vai lá dentro, você tem aí dentro sim, pegue um óleo que não seja transgênico, pegue uma farinha que não seja transgênica, porque você tem aí, só você pôr aqui para vender. Faça isso para você ver. Agora, querem ver a coisa ficar bem preta mesmo? Faça uma campanha contra bancos. Aí vocês vão ver como a coisa vai ficar preta. Faça uma campanha contra os bancos. Eles vão dizer, não, o banco é fundamental, precisa de banco. Vocês nunca viram por que o governo morre de medo de que banco entre em crise? Porque naturalmente os governos são financiados por eles. E se você ataca o coração do bicho, você vai ver como o bicho é bravo. Bravo mesmo. Este sistema que nós estamos hoje podres, a ponto de cair, está abastecendo os que estão apodrecendo, com o sangue da saúde. Mas eu sou contra a violência de sair quebrando agência bancária, pondo fogo em gerente de banco. Não, esses coitados não têm culpa. Esse é um sistema. Nós estamos já com um conjunto de vídeos legendados, estamos procurando terminá-los depressa, alguns dos quais nós apresentamos aqui nas quartas-feiras, em algumas semanas atrás, quando eu não estava aqui, que falam sobre isto. E que é um estudo feito por uma pessoa que não é espírita, contando como esse sistema funciona. Por isso, Ricardo, nós temos que nos ajudar. Sem ilusões de que vamos salvar todo mundo. Não vamos. Mas se você começar a se preocupar com aqueles que estão do seu lado, você poderá dar um pouco de consciência de humanidade, que é o que está faltando para os que governam. Os que representam o povo não o representam. Em todos os lugares, eles estão apenas querendo fazer o seu pé de meia. Eles vendem o povo como carne barata, para que eles possam ter carne abundante na mesa. E isso não é só aqui. E isso é o que está mudando agora a consciência das pessoas. Alguma coisa está acontecendo no plano invisível, que está trazendo todo este lodo em todas as localidades à tona. Vamos aprender com isto. Vamos aprender a ser decentes nas pequenas coisas. Porque não adianta querer que os grandes sejam decentes, se nós não formos. Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço. A Paula Nunes de Santos diz, estou lendo o Nosso Lar, onde as caravanas que das regiões trevosas chegam, têm animais, cachorros, pássaros, mulas. Porém, li um livro, que não me recordo o nome, onde dizia que, como os animais, não têm karma. Assim que desencarnam, seu perispírito é reorganizado para talvez uma mudança de espécie e reencarnam na mesma hora. Como então animais em nosso lar? Boa pergunta, Paula. Existem diversas teses a esse respeito. Nós estamos muito longe de ser donos da verdade. Mas temos que entender que o que está nas explicações dos Espíritos, no Livro dos Espíritos,
fala sobre essa questão, sobre como que há essa possibilidade do mundo espiritual atender a essa existência de animais. André Luiz relata isto em algumas obras, não é só André Luiz que fala. Agora, as obras básicas trazem explicações diferentes em alguns pontos de vista. Então, nós precisaremos ver, ao estudarmos, o que poderemos considerar como adequado para o momento que nós estamos. Não poderemos dizer que é uma invenção mentirosa de André Luiz, nem poderemos dizer que tudo que está no Livro dos Espíritos está completo, porque foi um livro escrito na época para que nós tivéssemos noções básicas das leis espirituais, mas que, obviamente, coisas que estão um pouco mais adiante, os espíritos não se preocupam em detalhar. Como é o caso até do próprio perispírito. Lá no livro de Allan Kardec, o perispírito é tratado apenas como uma única coisa, quando, de verdade, nós estamos vendo que, na verdade, o perispírito é um conjunto de vários corpos. Isso não inviabiliza a orientação dos espíritos. Agora, o que eu aconselharia a todos é que nós aprendêssemos com aquelas regras que estão nas obras básicas. Ou seja, os ensinamentos espíritas, eles devem ser analisados, meditados, mas devem ser comparados. Quando alguma coisa está dentro de uma coerência por diversos caminhos, então esta que é uma regra que Kardec coloca como a universalidade do ensino dos espíritos, então isto se atribui como um fato que possa ser considerado sério. Sem esta universalidade do ensinamento dos espíritos, nós poderemos aprender coisas e deixá-las ainda guardadas para um trabalho a respeito da nossa postura em relação a esse tema e a outros especificamente, tá bem? Muito obrigado, Paula, um abraço grande para você. Nós também já passamos do nosso tempo, agradecemos a presença de vocês que estão aqui. Vamos fechar os olhos para a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por podermos notar que não somos indivíduos isolados, esquecidos na superfície da terra. Estamos cercados por seres que nos conhecem, que procuram nos ajudar, ou que se identificam com nossas fraquezas e querem comparecer ao nosso lado nos nossos equívocos, que nos estimulam nas coisas que nós gostamos, ou que muitas vezes, valendo-se do nosso orgulho, da nossa agressividade mal disfarçada, nós acabemos produzindo danos a nós mesmos, escolhendo caminhos perigosos com a desculpa de que são arrojados, dando prova da nossa incoerência, da nossa ignorância, quando nos expomos de forma tão desnecessária. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a compreender que basta que nós pensemos um pouco, meditemos um pouco, e nós poderemos escolher outros comportamentos, outras atitudes, e daí outras companhias. Mas que nunca nos esqueçamos de que todos temos espíritos amigos que são melhores do que nós ao nosso lado. Há um trabalho de amor com cada encarnado na terra, realizado por uma alma generosa que se incumbe de nos acompanhar do berço até depois do túmulo, insuflando-nos ideias nobres, ajudando-nos no reerguimento, não nos julgando, compreendendo nossas fraquezas, tendo tolerância conosco, sendo amigo de verdade, amigo na bondade, amigo na vergonha, amigo na queda. Quando todos os amigos ou falsos amigos da terra fogem, lá estão os espíritos que nos protegem, para evitar que nós afundemos ainda mais.
Que nós possamos nos lembrar destes amigos, que possamos agradecer a oportunidade de meditar sobre nossos erros e sobre nossos acertos, para que aumentemos os acertos e que diminuamos os equívocos. O que seríamos, Senhor, se nossa mente, se nosso pensamento não pudesse contar com o esforço de Allan Kardec e de tantas entidades generosas, preparando o nosso hoje, há quase 160 anos atrás? O que seríamos se não fosse você, Jesus, que veio fazer a mesma coisa há quase 2000 anos, na nossa história atual, mas que já há milhões de anos vem fazendo isso com cada filho de Deus? Desculpa, Senhor, pelo tanto trabalho que te damos. Desculpa pela preguiça de pensar, pela falta de vontade de se corrigir. Desculpa-nos, amigo. Mas não nos deixe, Senhor. Não nos deixe no esquecimento. Não desista de nós. Porque você é o único tesouro que nós temos. Se não contarmos contigo, Senhor, mais negro será o abismo, mais dolorosa será a escuridão. Com esta gratidão, nós pedimos ao Pai, ao Criador do Universo, que possa dar-te forças. Pedimos a Deus, sabendo quem nós somos, quão mal nós procedemos, que o Pai possa sorrir mais para você, querido Mestre. Muito obrigado, Jesus, por toda a luz que você nos envia por tantos caminhos. Que a prece de Pai Nosso que deixamos possa ser, quem sabe, um beijo nas tuas feridas, nas mesmas que nós abrimos, nos espinhos e nos pregos que nós inserimos em você. Pai Nosso,